A meditação provoca a revelação e a revelação provoca o sobrenatural. Ela produz graça sobrenatural, glória, misericórdia, bondade, poder, manifestações, demonstrações. Você entra na presença dele o tempo todo. E o seu estilo de vida se tornará entrar na presença dele o tempo todo. Pai, o Senhor tem direções fortes para nós essa noite. Tem alguns lugares onde nunca vimos, que nunca vimos na esfera do Espírito. Nunca estivemos, nunca vimos. E o Senhor tem como objetivo nos levar para estes lugares. Não tem nada regular sobre a revelação. Então, obrigado por cada pessoa que está presente aqui online e aqui no santuário. Elas querem estar aqui, estão aqui. E eu te agradeço essa noite que elas serão carregadas para lugares que têm estado preparados para elas há bastante tempo. Me ajuda, Espírito Santo, a me render à sua unção e à sua direção. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé, pegue sua Bíblia, Josué, capítulo 1. Nós precisamos ponderar nisso por um tempo, porque é quase que no mundo espiritual, até uma certa grande extensão, um território virgem. Tem algumas coisas que Deus quer que tenhamos, mas Ele não pode fazê-las chegar até nós sem este tipo de revelação. E a revelação da qual estou falando é a meditação. Eu quero que você anote aí nas suas anotações. Meditação é ter visitações sobrenaturais com Deus. Meditação é ter visitações sobrenaturais, no plural, com Deus. Ela te leva para uma profundidade no mundo espiritual quando você medita. E ela te leva para esferas do Espírito. E ela abre esferas do sobrenatural para você, que você não vai ter se você não souber como meditar. Eu penso que você pode falar dessa forma. A meditação te desacelera o suficiente para que Deus possa falar com você. Tudo está rápido, sabe? Mas não, quando você medita, você está pausando e dando a Deus a oportunidade de falar com você. Agora eu quero que você note neste versículo 8, Josué 1:8. Tem 4 palavras que começam com a letra M. Neste caso em inglês, em português não. Todas essas palavras estão aí por um motivo. Uma palavra leva para outra. São 4 palavras, você vai sublinhá-las, você vai encontrá-las ali. Uma palavra leva para outra. Uma te leva para outra. Josué 1:8 ele diz, este livro da lei não deve sair da sua boca. Essa é a primeira palavra, boca. É tão importante que a palavra de Deus permaneça na sua boca. Fale a palavra de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida. E não deixe ela sair, ir embora. E você deve meditar, essa é a próxima palavra. E você deve meditar. A meditação é uma investigação divina. Solicitada pelo Espírito Santo, que ela te leva para profundo, dentro da presença de Deus. A meditação. Você precisa tirar tempo para meditar. Então você tem a palavra meditar. Este livro da lei não deve sair da sua boca, mas você deve meditar nele, com frequentemente, dia e noite. Dia e noite. Depois, a próxima palavra é para que você possa. Terceira palavra, possa. Em outras palavras, você fica incapaz na superfície.
Apenas lendo não é bom o suficiente. Ele colocou a palavra ali por um motivo. Para meditar é quando você pausa, você se aquieta, ouve, convida, se rende. A quietude na esfera do Espírito, onde está apenas você e Deus. Porque se isso não for assim, tem alguns lugares no Espírito que você nunca irá, se você não meditar. Veja, para que você possa observar e fazer tudo de acordo com o que tudo está escrito ali. Então tem algumas coisas que você não consegue fazer, a não ser que você se torne um meditador. Você me acompanha? Agora, eu não disse leitor, eu disse meditador. Agora, essa última parte é onde o lugar para o qual você está a caminho. Porque aí então, depois de você passar pelas 3 palavras, você fará, sublinha essa palavra, fará, não pedir. Veja, o seu sucesso não depende de Deus. O seu sucesso depende de você. Quão longe e qual é o tanto que você pode se render a Deus por todo este tráfego. Tem muito tráfego de religião. Quão longe você consegue se render a Deus? Qual é a porcentagem que Deus tem da sua vida? Oh, meu Deus, que pergunta! Não me faz essa pergunta, não. Eu acabei de ouvir isso, sabe? Qual é a porcentagem que Deus tem na sua vida? 5. Você sabe o que Ele quer, certo? Porque aí então você sublinha essa palavra, essa 4ª palavra. Eu penso que essas palavras são progressivas, para que você faça o seu caminho próspero. Você não pede, você faz ele próspero. E aí então você terá o bom sucesso. Tem a palavra próspero e bom sucesso estão ali, mas você nota quem precisa trazê-las para a existência. Elas já estão lá para você. Mas à medida que estudamos, à medida que estamos sendo estudantes e aprendemos, estamos nos chegando numa posição de entendermos que a meditação é ter visitações sobrenaturais com Deus. Eu vou deixar você sentado daqui a pouco. Deixa eu te entregar 3, 4 pontos quentes para você se posicionar. Você vai querer permitir o Espírito Santo descortinar os mistérios de Deus no seu coração através da meditação. Descortinar os mistérios de Deus no seu coração através da meditação. O seu mistério não é o meu mistério. O meu mistério não é o seu mistério. E a pessoa que está do seu lado, o mistério dessa pessoa não é o seu mistério. Meu Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, do que estamos falando? Deus, Ele tem mistérios só para mim. O meu nome está escrito nestes mistérios. Mas Ele não consegue trazê-los a não ser que pausemos e demos a Ele a chance para Ele poder se revelar esses mistérios a você. Fique comigo aqui alguns minutos. Eu vou te entregar esse alinhamento aqui. Eu tenho uma profecia que eu vou profetizar sobre você. Eu não sei se vou fazer antes de pregar, ou durante a pregação, ou depois que eu pregar. Eu não sei ainda. A meditação é uma penetração na esfera do Espírito propositalmente. Aleluia! Glória a Deus! É penetrar na esfera do Espírito propositalmente. Penetrar.
Em outras palavras, essa noite, você sai da superfície. O Espírito Santo quer que você saiba, olhe para mim, que tem mais. Até uma certa grande extensão, meus irmãos e irmãs, a igreja tem estado na superfície, porque a igreja suposta estar dominando as coisas, nós temos o poder. Mas o poder não vai operar automaticamente. Você precisa ouvir de Deus com clareza para saber como funcionar, e você precisa dar passos que seus sentidos não concordam com eles. Eu ouço em voz alta no Espírito: a escola dominical acabou. Eu preciso de algumas pessoas que maximizarão no Espírito. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Eu preciso de algumas pessoas que maximizarão no Espírito. Em outras palavras, cada passo que essas pessoas dão, você sabe que Deus as controla. Quando elas chegam num ambiente, você reconhece que Deus está com as mãos sobre eles. E por que você continua olhando para outra pessoa? Eu estou falando com você, veja, esse é o problema. Algumas dessas pessoas que se fazem tão grandes e todo mundo fica olhando para eles. Não, pare de olhar, olhe no espelho da palavra, enxergue-se, veja o seu Deus, veja o seu Deus. Pare de olhar para outra pessoa que tem tudo isso, os títulos atrás do nome, isso não significa nada. Ande com Deus, fale com Deus, renda-se a Ele. Agora, eu vou falar algumas coisas, sua vida vai mudar essa noite. A sua vida, quando você sair daqui, a mesma pessoa não vai saindo daqui. Eu vi isso na esfera do Espírito. Algumas coisas serão faladas a você. A meditação é penetrar na esfera do Espírito propositalmente. Participando, sendo participante do sobrenatural propositalmente. Eu gosto dessa próxima declaração. Você vai começar a meditar depois que eu te falar isso agora. É encharcando, se encharcando na presença de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! É encharcando, fazendo uma imersão na presença de Deus. Quando você medita, você está fazendo uma imersão, se encharcando na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo. Você está fazendo uma imersão, se encharcando na presença de Deus. Vou te dar mais 3 ou 4, depois eu vou deixar você sentar. Quando você está meditando, o Espírito de Deus falou para mim, diga para eles, você está buscando iluminação súbita, um estalo divino. Você está buscando uma iluminação súbita, um estalo divino. Em qualquer situação que surgir na sua vida, você vai para a Bíblia e deixa o Espírito Santo te liderar para o versículo que você deve ir e medite nele. E aí, eu te garanto, você está fazendo uma imersão na presença de Deus e você estará buscando uma iluminação súbita, um estalo súbito, divino, estalo divino. Eu penso que eu vou te entregar a profecia no início para você estar pronto para a estrutura geral da mensagem. Eu vou te dar mais uma declaração. A revelação provoca. A meditação provoca a revelação e a revelação provoca o sobrenatural. Aleluia! A meditação provoca a revelação e a revelação provoca o sobrenatural. Ok, Senhor. Ela produz graça sobrenatural, glória, misericórdia, bondade, poder, manifestações, demonstrações,
E você entra na presença dele o tempo todo. Eu vou ler de novo. Por favor. Ela produz, a meditação produz graça sobrenatural. Em outras palavras, a graça fica viva para você. Glória sobrenatural. Misericórdia. Bondade. Poder. Manifestações. Eu estou olhando para vocês online, estou olhando para vocês agora. Eu quero que vocês estejam aqui. Demonstrações. E seu estilo de vida se tornará entrar na presença dele o tempo todo. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Agora, renda-se a este momento profético. Podem esses ossos viver? Ele falou para mim, podem esses ossos viver? Até um certo nível da dimensão espiritual que temos vivido, até certo ponto, na esfera da dimensão do espírito que temos vivido, na verdade, comparado com os potenciais que temos, nós temos sido ossos secos. Ele perguntou ao profeta, podem esses ossos viver? Eu sei. Então, eu quero profetizar que você está fora do túmulo dos ossos secos. Eu não estou nem aí para ser quarta-feira. Não é quarta-feira para mim hoje, o quê? Eu não tenho um Deus de domingo. O meu Deus funciona o tempo todo. Agora, ouça algumas coisas que o Senhor disse, você vai se encontrar se levantando. Que a primeira coisa que ele disse foi, levante-se do chão. Ele disse 2 vezes, levante-se do chão. É hora de você saber o caminho que deve ir. Ha, ha, ha. O céu tem fluires, F-L-U-I-R-E-S, que estão esperando por você. Fluir no plural, fluires, que esses já estão pagos pela obra da cruz. Agora ouça, novos convites estão vindo, mas você precisa ver isso no Espírito antes deles poderem manifestar. Jesus Cristo. Ele disse o que? Novos convites. Então alegre-se porque você está direcionado e indo na direção para esses lugares que estão esperando por você. Ouça. Atualizações na sua vida são para te capacitar para cumprir a tarefa que eu tenho para você, para a sua vida. Em outras palavras, ele está a ponto de te dar atualizações. Preste atenção nisso agora, porque eu quero que alguém estivesse passando por alguma coisa que estivesse ouvindo comigo aqui. Isso aqui vai realmente lidar com o seu problema essa noite. Todas as batalhas estão a ponto de se transformarem em pontes que te levam para um viver de um nível mais alto. Haha, você ouviu isso? Todas as batalhas estão a ponto de se transformar. Então, se você tem uma batalha, é hora de dançar agora, porque elas estão a ponto de se transformar em pontes. Veja, uma vez que você tem revelação, os Golias não significam nada. Os mares vermelhos não significam nada. O fogo queimando, a fornalha de fogo ardente não significa nada. Os leões na cova não significam nada. Uma vez que você tem revelação com Deus, ele cala tudo isso. Deixa eu te entregar isso novamente. Atualizações na sua vida são para te capacitar para cumprir a tarefa que eu tenho para a sua vida. Todas as batalhas estão a ponto de se transformarem em pontes que te levam para um nível mais alto de viver. Ha, ha, ha.
Os meditadores estão cavando dentro de solo sobrenatural e descortinando todos os bloqueios superficiais. Satanás tem bloqueios superficiais que ele colocou em nossas vidas. Mas à medida que meditamos, nós vamos para o sobrenatural e o sobrenatural remove o superficial. Não creia que você não tem esses bloqueios. Não fique aqui de pé pensando, não, isso foi uma boa coisa que ele falou. Não, não. Cada um de nós temos bloqueios superficiais. E você sabe por quê? Porque nossas vidas são tão maravilhosas e tão abençoadas por Deus que você precisa entrar lá e ouvir o que Deus está falando e se render a Ele. Deus quer que você tenha aquilo que você quer. Então, se eu preciso falar isso, por que infernos eu tenho que lutar tanto? Quando Deus quer que eu tenha. Isso é Satanás, isso é superficial. Você vê, isso é o superficial fingindo ser o sobrenatural. Mas tudo isso vai sair da sua vida. Eu não consigo ouvir vocês. Os meditadores estão cavando no solo sobrenatural e descortinando todos os bloqueios superficiais. É hora de se alegrar. Pelo que você está esperando, alegre-se, alegre-se, alegre-se. Você pode se sentar. Em Josué 1:8, eu vou para o texto, só quero usar esse um versículo agora para te abrir. E eu vou te entregar alguns pontos sobrenaturais para que você possa aplicá-los em sua vida. E você pode aplicá-los porque você é nascido de Deus. A meditação, eu amo essa daqui. Puxa o sobrenatural de Deus e coloca dentro do seu espírito. A meditação puxa a sobrenaturalidade de Deus e coloca dentro do seu espírito. Revelação, iluminação, discernimento, uma unção apropriada. Veja. Revelação, iluminação, discernimento. Quando você está meditando, você puxa tudo isso de Deus para dentro de você. Chega de engano, chega de truques. Abra em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero te mostrar algumas coisas lá. Vou fazer uma declaração que o Espírito Santo me deu para essa lição. Eu te falei para você tentar usar a sua Bíblia física e usar o seu terno. Eu sei, eu não posso falar dessa forma. Eu não quero entrar em problema. Como eu posso falar isso? Eu conheço um homem que tinha um forte ministério. Eu falo para os meus rapazes que estão abaixo de mim agora. Eu sei que eles têm que durar mais na terra do que eu. Eu falei para eles, não comece a usar essas roupas de palhaço. Continue vestindo uma roupa bacana, honrando a Deus. Não venha aqui parecer com essas blusinhas aí e coisa doida, não. Porque eu volto no espírito aqui e queimo essa igreja. Queimo as igrejas deles. Leva um tempo pra gente se arrumar bem com esses ternos e tudo, mas é uma atmosfera melhor que fica. Eu conheci um homem que tinha um ministério forte e ele foi para casa estar com o Senhor, faleceu, e o filho dele se veste de qualquer forma. Eu ouvi ele falando outra noite. Eu sei que poderíamos ter mais pessoas aqui essa noite. Mas elas não gostam da forma que vocês todos estão vestidos. Elas querem que vocês usem roupas de rua e sejam como eles, sabe?
Aí depois querem tomar o controle da igreja. Falam, nós somos maricas e vamos vir aqui tomar o controle da sua igreja. Não, nenhuma marica vai tomar o controle dessa igreja aqui. Vamos dar um tapa nele e colocar os rapazes, colocar o joelho no peito deles e orar por eles. Depois vamos orar por eles. Aleluia. Agora ouça com bastante atenção. 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10 são muito importantes aqui, porque a meditação ela tem muito a ver com isso. Porque quando você está lidando com meditação, você está entrando numa posição de revelação, num lugar de revelação. Você está pausando longo o suficiente para que o Espírito Santo possa falar com você e te mostrar coisas que você não conseguiria ver de outra forma. Então, eu vou fazer uma declaração à medida que o Espírito, da forma que o Espírito Santo fez para mim. Depois eu vou ler os versículos 9 e 10. A graça sobrenatural está na primeira fila da meditação. A meditação, ela começa a descortinar a graça sobrenatural, que descortinará a sua propriedade. A sua propriedade do reino precisa estar reinando na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Agora veja o que esses versículos dizem. Aqui, 1 Coríntios 2, 9. Mas estáis como está escrito: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas na meditação, sim, veja, eu ouvi algo. Na meditação, você vai para mais profundo do que Satanás. Em outras palavras, onde você consegue ir na meditação, Satanás não consegue ir. Então, a meditação aniquila o engano. Você fica fora do território do engano. Veja, porque você agora está viajando no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Agora, revelou significa que você está numa posição que Satanás não consegue regular. Revelou significa que você está numa dimensão que Satanás não consegue lidar. Isso foi dessa forma que o Pai preparou, para que possamos estar numa dimensão onde Satanás não consegue lidar, ele não consegue ir para lá. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, ele não consegue te roubar nessa dimensão. Aí depois ele fala, mas eu vim para que você possa ter vida e possa ter ela mais e mais abundância, mas você tem que trabalhar comigo e cooperar comigo. Você, oh meu Deus, você não pode ser uma pessoa regular, mas nenhum dia na sua vida. Eu estou falando com vocês, sim. Oh, sim, Senhor. Você não pode ser uma pessoa regular, porque essa revelação ela é tão forte. Se você pegá-la, seu estilo de vida, sua vida está mudando agora. Sua vida está mudando, me ouça, mudando e expandindo. Mudando e expandindo aqui, agora, essa noite, numa quarta-feira à noite. Você nunca mais vai ser o mesmo novamente. Ele disse aqui, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Coisas profundas, meditação, penetração. Veja. Em outras palavras, a sua vida de superfície acabou.
E a sua vida santificada está batendo a sua porta. E você não é apenas um semeador, mas você está pairando na sua vida. Eu quero te perguntar, as pessoas vão te perguntar, você vai querer que alguém chegue perto de você e pergunte, como é que você chegou nisso? O que você fez? O que você está fazendo? A sua vida é suposta a ser um testemunho para fazer as pessoas te questionarem. Aleluia! Graça sobrenatural, ela está na primeira fila da meditação. Abra em 1 Coríntios. Você já está lá, né? Ok. Abra no capítulo 13. Aleluia! Eu sei, tenho assistido meu pai, e o meu pai ficava de pé e falava aleluia, glória a Deus, para fazer você falar algo. Ao invés de você só sentar lá, você senta aí e fala aleluia. 1 Coríntios 13. Eu vou ler o versículo e depois vou te falar a revelação ou a iluminação que Deus quer que eu coloque no seu coração. Em 1 Coríntios 13, 3, ele diz: se eu der aos pobres tudo que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, de nada me valerá isso. No capítulo 13, depois ele te fala que o amor resolve todas as coisas, entende? Mas aqui, ele... o amor encharcado ou impregnado se manifestará através do meditador. Em outras palavras, o amor de Deus não pode ser entendido através de palavras bacanas. Você precisa fazer uma imersão nesse amor para que você possa ser diferente. Sua fé funciona diferente, tudo começará a funcionar diferentemente quando você mergulha no amor de Deus. Eu finalmente vou chegar em 2 Pedro e te falar as 7 coisas que você adiciona à sua fé. Eu te falo algo. E aí ele te fala como ser humilde. Em 2 Pedro, se eu for lá agora eu vou perder o restante que eu preciso te falar aqui. Mas, meu Deus, ele te tira do seu cavalo alto. A pessoa fala, eu tenho fé. Você tem algum amor? Você tem alguma paciência? O amor encharcado ou impregnado se manifestará através do meditador. A prosperidade meditativa está no horizonte para você. A prosperidade meditativa está no horizonte para você. Porque aquele que medita recebe instruções divinas. Você ouviu? Vou ler novamente. A prosperidade meditativa está no horizonte para você, porque aquela pessoa que medita recebe instruções divinas. De volta em Josué 1:8. De volta em Salmo 1, de 1 a 3. Você chega numa posição onde todas as coisas que você toca prosperam. Agora, o apóstolo não está te falando uma informação de segunda mão. Você entende? Eu li, me alimentei disso, deixei ele me guiar e agora manifesta por toda parte. Agora, eu nunca ouvi isso antes, então eu quero que você ouça e eu vou ler novamente. Eu quero que você pegue isso.
A prosperidade meditativa, nunca eu tinha ouvido falar sobre esse tipo de prosperidade, está no horizonte para você, porque aquela pessoa que medita recebe instruções divinas, no plural. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Então, você está no Espírito, ao estar no Espírito, ele ouviu, ao estar no Espírito, ele viu, ao estar no Espírito, ele anotou algumas coisas, ao estar no Espírito, ele falou as 5 coisas. Eu penso que são 5 coisas que aconteceram com ele no Espírito. Eu estou a ponto de gritar. Meu Senhor! Jesus! 5 coisas que acontecem, vá para Apocalipse. 5 coisas estão a ponto de acontecer com você. Veja. Ele disse, eu estava no Espírito no dia do Senhor, Alfa e Ômega. Isso mesmo. Quando você está no Espírito, você está, na verdade, vestindo uma unção meditativa. Porque o Espírito Santo faz os seus olhos se tornarem penetradores, penetrantes. E seus ouvidos, a sua audição muda. E você cala as mentiras todas na sua mente, dizendo que você não vai conseguir vencer. Você pega a mente de Cristo. O Senhor o guardará em perfeita paz, aquele cuja mente é fixada no Senhor. Confie no Senhor Jeová que está ali, porque nele está a força eterna. Eu quero te falar, o Senhor está aqui em cima. Eu mal consigo me aguentar. Tem glória que está entrando na sua vida agora. Você é uma mulher sábia, você é um homem sábio por estarem aqui essa noite. Eu estou te falando, tem algumas glórias que estão entrando na sua vida. Oh, meu Deus! Que está acima de todos os porcos religiosos. A lama está saindo da sua vida hoje à noite. Através da solução divina de qual o caminho virá, que lado virá, quando parar, quando estacionar. Você se moveu para uma outra dimensão hoje à noite. Isso foi transferido para você agora. Transferido para você. Receba. Venha, filho. Isso foi transferido para você, mas você precisa receber. Recebi uma semente agora, você precisa receber. Veja, eu te falei que essas não são estudos bíblicos, essas são cultos de impartições, transferências, apostolicamente. A razão pela qual eu não tenho viajado bastante, eles têm me convidado para ir para a Nigéria, para uma conferência de ministros, eles queriam que eu fosse lá. E teve uma outra igreja que me convidou, mas eu não sei se eu conseguiria ir, porque eu descobri que no apostólico, eu preciso ir em todas as igrejas que estão abaixo de mim, mas depois eu preciso me certificar de que vocês aqui sejam uma igreja apostólica profunda. Veja, porque vocês são aqueles que Deus me confiou como tarefa. Então, antes de eu me espalhar por toda parte, eu preciso fazer com que você seja profundo. Quando qualquer pessoa vier aqui, a pessoa vai saber que você é apostólico. A sua atitude, o seu estilo de vida, o seu louvor. Você não tem medo de falar glória, aleluia, o Senhor tem sido bom para mim. E eu quero que todo mundo saiba.
Que ele me trouxe de um lugar muito longe, ruim. Ah. Vocês agora vão celebrar. Eu vi que alguém acabou de sair do buraco. Um buraco que tem estado aí há bastante tempo, mas você acabou de sair desse buraco. Aleluia! Eu não consigo te ouvir. Pare de acreditar que você ficará doente pro resto da sua vida. Não importa o que mais ninguém diga, você tem um Deus dentro de você. Ele pode apagar essa doença a qualquer minuto. Na verdade, Ele está apagando algumas coisas agora. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui no nome dEle, certo? Ao nome de Jesus, todo joelho é obrigado a se dobrar e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você tem óleo sobrenatural dentro de você, saúde, cura, libertação estão dentro de você. Libere-os, deixe-os fluir. Deixa-os fluir. Vem aqui. É muito perigoso. Eu sei que algumas pessoas ficam com raiva, mas é muito perigoso ficar em casa agora. Tem uma semente de $50. Então, você tem essa unção de 5 dobras. Você tem, sente aí, eu quero me certificar de que você as tenha. Tem essa unção de 5 dobras. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e eu ouvi atrás de mim uma grande voz, como uma trombeta. Então, quando você é um meditador, você é um tipo diferente de uma pessoa que ouve. Você é um tipo diferente de ouvinte. Agora vá para o versículo 11. Apocalipse 1:11, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. E aquilo que você vê, escreva num livro. Veja, agora ele é um escritor. Ele está vendo e escrevendo. Aquilo que você vê, escreva. Veja. Agora eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Eu tenho tantos diários de sucesso. No tempo que eu estava orando, Deus falou algo especial para mim. Eu as anotei. Eu vi e anotei. E depois eu consigo voltar lá e ler toda vez que eu quiser. E quando eu volto lá, tem a mesma inspiração. Mesma unção. Você me acompanha? Então Deus quer que você consiga ouvir, ver, escrever e depois falar. Veja, muitas coisas que nós temos falado, mas não vimos nada. Não ouvimos nada. O Senhor. Oh, meu Deus. Veja, você tem essa unção de 5 dobras. Apenas leia isso em Apocalipse e você vai ver. Você vai pegar. Agora. Abra em Salmo 1. Salmo 1. Aleluia!
Vocês estão, é melhor eu disse, é melhor vocês estarem pegando isso. Meu Deus! Eu sinto a presença dele. Glória a Deus. Eu estou a ponto de fazer uma declaração agora. Essa declaração veio do Espírito de Deus para o meu espírito quando eu estava orando para ministrar a vocês. E em Salmo 1, de 1 a 3, prepare-se para escrever. Você está a ponto de sufocar todas as derrotas na sua vida. Você ouviu isso? Você está a ponto de sufocar todas as derrotas, DERROTAS na sua vida. E aqui é a forma que você faz isso. Salmo 1:1. Bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem senta no caminho dos pecadores e nem senta na roda dos escarnecedores. Mas o que ele faz? Mas o seu deleite está na lei do Senhor. Veja isso agora o que ele faz com a lei. Em sua lei ele medita dia e noite. Ele medita dia e noite. Medita, certo? Penetrar, certo? Sim, isso que significa meditar. E depois ele diz, como que é o resultado da vida dele? Ele será como uma árvore. Plantada. Ele será como uma árvore plantada. Em outras palavras, ele não fica sacudindo e abalado, você fica plantado. Em outras palavras, você tem raízes. Está resolvido. Eu tenho um bom sucesso resolvido. Eu tenho uma tarefa resolvida que o Senhor me deu. Eu estou falando com você. Você fica olhando para o púlpito? Não. Você tem uma tarefa. Deixe os ventos soprarem. Eu estou enraizado. Ele falou para a gente ficar firmado e enraizado. É por isso que quando a Covid veio, nós não ficamos impressionados. Eu estava andando com o meu carrinho de golfe. Eu nunca deveria ter parado de ter os cultos normais, que deveria ter continuado tudo normal durante o Covid. Algumas pessoas continuaram, não fecharam suas igrejas não, nunca pararam. Nós deveríamos ter feito o mesmo. Covid não podia nos calar. Você fica enraizado. Então, com o Salmo 1, de 1 a 3, ele diz, você está a ponto de sufocar todas as derrotas na sua vida. Se você quer derrotar as derrotas, vá apenas para o Salmo 1 e pratique, dos versículos 1 a 3. E você sufocará todas as coisas. Eu não estou nem aí há quanto tempo você tem tido esse problema. Eu não estou nem aí para o que tem acontecido na sua família. Isso não é para você. Nenhuma derrota é para você. Então, na verdade, a meditação libera a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A meditação, quando você entra lá na meditação, você entra nesses três. Você viu? Quando você entra lá na meditação, você tira o seu tempo, você se depara com Deus, você se depara com Jesus, você se depara com o Espírito Santo. E todos terão algo para falar para você. Segunda Coríntios, eu já estou a ponto de concluir. 2 Coríntios. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Os dias de igreja regular acabaram. Entende o que eu estou falando? Você é uma pessoa que anda no sobrenatural. Eu sou uma pessoa que falo no sobrenatural.
visitações sobrenaturais com Deus. Veja, uma coisa que você precisa saber, que a meditação não está na superfície. A meditação entra nos suprimentos que um não meditador nunca verá. Essa é uma declaração poderosa. Vocês não pegaram tudo que eu falei. Ela te traz para um lugar que é mais profundo, mais forte, mais sábio com Deus. Ela dá a Deus a chance de operar em você, tirar o medo de você, tirar aquela última declaração ruim que que fizeram para você, que te abalou. Ele tira tudo isso. João 15:3 diz que você está limpo através da palavra. João 15:7 diz, se você habitar em mim, minhas palavras habitarem em você, peça o que você quiser. Veja, a meditação é habitar na palavra. Então ele diz, se você habitar em mim, minhas palavras habitarem em você, ele diz, peça o que você quiser. O quê? Ha, ha, ha. Ok. Deixa eu tentar encontrar aqui. A meditação libera a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios. Esse é um dos meus versículos favoritos. O meu favorito. 13 e 14, um dos meus versículos favoritos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Essas três coisas. A graça do Senhor Jesus Cristo. Você vai se deparar com a graça na meditação. E o amor de Deus, 2 Coríntios 13, 14. E a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês o tempo todo. Com vocês todos, amém. Você vai se deparar com esses três durante a meditação. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo primeiro, depois o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O que você não consegue lidar com isso? Com esses três? Não vai existir. Oh, meu Deus. E de volta em 1 Coríntios 2, de 9 e 10, anote aí novamente, vou correr aqui, porque eu quero que você pegue, eu vou fazer uma outra declaração, não quero trazer essas anotações de volta para cá não, quero que vocês recebam logo. A meditação descortina a vontade e os planos de Deus e como andar neles em ousadia. 1 Coríntios 2, 9 e 10, você já te dei esses versículos antes. Próxima declaração, preciso te falar. A meditação é um perfurador sobrenatural dentro da esfera do Espírito. Salmo 139, versículos 23 e 24. Experimentando o poder de ser um meditador do reino. Um dos meus versículos favoritos, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão adicionadas a você. A meditação abre um mundo completamente novo de um viver divino. Abre, venha, eu acabei de te falar como entrar no novo mundo de um viver divino.
Porque enquanto você está lá meditando, Deus te mostrará algumas coisas, algumas luzes acenderão, algumas forças virão, a voz dele virá. Isso é 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou te entregar duas coisas e vamos concluir. Medite na cruz e recupere todas as coisas. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Depois, o próximo versículo diz, eu não frustrarei a graça de Deus. Então, suas frustrações acabaram. Você não pode ser um meditador e um frustrador também. Você não pode ter uma visitação forte com Deus e sair dali da mesma forma. Anos estão sendo tirados da sua vida essa noite. Anos, eu estou falando de anos. Anos, ANOS, estão sendo removidos da sua vida. Você apenas precisa ouvir o que Deus está falando para você, filho. Ouça. Você começa a meditar e os demônios começam a morrer na sua vida. Eles têm que encontrar uma outra residência. Porque tem muita revelação aqui, tem muita unção aqui, tem muita alegria aqui, tem muita paz aqui, tem muito de tudo aqui. Então, anote essas palavras e eu vou concluir. Pega para mim aqueles papéis que estão sobre as sementes. Eu quero... Eu entreguei essas palavras em Columbus. Eu quero ler uma ou duas coisas, depois você vem receber a oferta. Anote essas palavras aí. Expressão, inspiração, revelação, impartição. Pode o corpo de Cristo vir para a vida da forma que eu criei para estar vivo? Permita-me te levar a lugares no mundo espiritual que você nunca viu. Isso era parte da profecia. Eu digitei separadamente. Pode o corpo de Cristo vir para a vida da forma que eu o criei para estar? Permita-me te levar a lugares no mundo espiritual que você nunca viu. Você precisa saber que sempre tem lugares, veja. Eu sei disso. É por isso que quando eu estou lendo a minha Bíblia, estou meditando, estou orando sobre essas reuniões aqui, eu sei que tem muitos lugares no mundo espiritual que eu não vi, que eu nunca vi. E eu fico alegre porque ele me mostra as coisas, sabe? Deixa eu ver aqui. E você não tem nada a ver em ser pobre. Pegue essas anotações aqui. A semeadura é uma revelação provisional. A semeadura é uma revelação provisional. Deus tem uma forma de providenciar, prover para nós que ninguém pode parar. Não importa que tipo de lei eles aprovem. Eu estava em Columbus em 2018. Deus sabe como te pagar de volta. E Deus sabe como pagar os retroativos. Nenhuma das suas sementes ficará sem prestar contas. Porque quando você vê, você vai compreender como que funciona e você vai receber retroativamente. Então Deus não pode falhar. Agora, ouça isso aqui. Eu tenho experimentado isso. Tem algumas colheitas que você não recebeu porque tem algumas coisas que você não sabia.
Veja, a colheita, ela foi criada para te abençoar. Mas se você receber uma colheita grande demais e não tiver sido treinado corretamente, essa colheita te amaldiçoará. A economia de Deus, ela é uma economia de você estar consciente da semente e não uma economia de você estar consciente de trabalho. Isso é a maldição. Ha! Todo mundo tentando obter um melhor trabalho. Obtenha uma melhor semente. E eu amo isso que eu posso falar com vocês. Eu não estou tentando receber oferta aqui. Veja, o dinheiro vem a calor tudo isso. Eu não estou tentando receber oferta nenhuma. Veja, quando eu estava ensinando Dinheiro Vem em outras igrejas, você tem alguns minutos, eu estava ensinando, viajando bastante, ensinando Dinheiro Vem. Eles queriam que eu fosse uma pessoa de receber ofertas. Então, o que o Senhor falou para mim foi, pare de receber a oferta de honra. Quando você vai, eu recebo a minha oferta, mas eles estavam tentando me usar a minha unção para levantar dinheiro. Deus é obrigado a te dar sementes. Ele dá sementes para o semeador. Aqui vamos nós. A preocupação, o medo, a frustração e a estagnação que você tem nas suas finanças, Deus os resolverá e você conseguirá ver. Todo o sistema provisional de Deus é baseado numa semente. Porque Satanás não consegue entender as sementes. É por isso que eles mataram ele. Eles não sabiam que Jesus era uma semente. Eles não sabiam que ao matar Jesus, todos nós viríamos. Nós somos a colheita. A sua colheita, você está ouvindo? Se torna ressurreição, te ressuscitando para fora de toda dívida e escassez. Uma semente de ressurreição. A semente, eu vou te entregar 2 ou 3 mais e vou concluir. A semente foi criada para fazer com que você chicoteie o inimigo na categoria financeira. Você não conseguirá pará-lo sem a semente e entrar na sua vida abundante, a vida abundante. Parece que quando você está semeando, o inimigo pensa que está vencendo. Mas você precisa semear com o conceito da ressurreição. Eu penso que eu te falei isso antes, estava escrito em verde. Eu marquei aqui por um motivo, em verde. Se a semeadura foi a forma que Deus derrotou Satanás, ele fez isso com Jesus. Por que você tentaria uma outra rota? Veja, ele não quer que você saiba sobre a semente. E uma das formas, preciso concluir, uma das formas que ele suprime a semente, elimina esse conceito da semente, é através de ministros que não estão debaixo do apostólico e ficam mendigando por ofertas. Então as pessoas, elas não dão com alegria, elas ficam com arrepio quando fala de dinheiro, sobre semeadura. Mas é uma armadilha, porque Deus preparou para que você semeie, para que Deus possa te dar o retorno e ao mesmo tempo os negócios de Deus possam ser cuidados aqui na terra, sem receber dinheiros do governo. Eles passam dinheiros do governo aí pelas igrejas. Você quer um dinheiro do governo? O banco perguntou, meu filho, vocês querem um cheque do governo? Meu filho falou, não precisamos desse dinheiro. Porque eu não quero que eles digam que Deus não pôde cuidar dos negócios dele. Então essa igreja nunca recebeu dinheiro do governo.
e nunca receberá. Fale comigo, isso mesmo. Ok? Se uma semente consegue nos salvar de irmos para o inferno, uma semente consegue nos salvar de passarmos inferno, dificuldades financeiras aqui embaixo. É melhor eu colocar isso em vermelho também. A semeadura não é apenas sua única saída. A semeadura é a sua única maneira de entrar. E tudo que uma semente é, eu coloquei aqui, é um treinamento da gestão. Você está sendo treinado. Tudo que é isso, tudo que significa. Por quê que com dinheiro venha, os semeadores vieram junto? Eu nunca pedi ninguém para vir semear. Onde que eu vou no mundo, as pessoas começam a levantar e semear. Isso é Deus. Ele está fazendo dessas pessoas semeadoras. Sem alguém ficar mendigando por 15 horas e lendo 9 versículos. E a pessoa dá com tristeza porque ela não está com fé e não recebe nada de volta. Mendigando, falando que eu vou para o inferno. Você não vai para o inferno porque você não semeou nada. Você vai pegar inferno na terra, isso sim. Venha, filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a transformação dentro de mim. Que mensagem maravilhosa. Você não está grato? Sim, eu estou. Ouça, se você quiser semear, digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. Quando conectamos juntos, tudo que está sobre este ministério precisa estar fluindo na sua vida, através da sua vida. Então, se você quiser se tornar parceiro com o nosso ministério, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234 ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.